Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca Fundatec. A gente fez uma enquete lá no nosso Instagram para saber sugestões de bancas que vocês queriam que aparecesse aqui no nosso canal. E aí uma das mais votadas foi a banca Fundatec. Então separamos aqui 5 questões que abordam tanto temas da licenciatura como do bacharelado, para a gente exemplificar mais ou menos qual o perfil da banca. Então vamos lá para a primeira questão. Uma questão sobre lesões, né? Então, você já pode conferir lá na nossa página do Instagram, a gente tem um breve resumo sobre lesões agudas nos esportes, então acredito que irá ajudar na resolução dessa questão. Primeira questão, analise as seguintes assertivas relacionadas a lesões do esporte, assinalando V para as verdadeiras ou F para as falsas. Primeiro item, as contusões são um tipo de lesão de tecido mole, subdivididas em lacerações, incisões e avulsões. Então, apesar da contusão ser realmente um tipo de lesão de tecido mole, a lesão que é subdividida em laceração, incisão e avulsão são os cortes. Então, torna esse item falso, né? O primeiro item falso. Segundo item, a fratura por estresse é considerada uma lesão crônica do tecido duro. Perfeito, normalmente um dos casos mais clássicos de lesão de fratura por estresse é a síndrome do estresse tibial medial, né? A famosa canelite. Normalmente ela pode evoluir para uma fratura por estresse e aí, de fato, é uma lesão crônica do tecido duro. Então, segundo item, verdadeiro. Terceiro e último item, as sintorses ocorrem quando há estiramento e ou ruptura dos músculos e são causadas por golpes diretos ou torção. Na verdade, as sintorses comprometem apenas a questão ligamentar. Ela não há um estiramento ou ruptura de músculo, e sim de ligamento. Então, também torna o item falso. Temos, então, falso, verdadeiro e falso. A alternativa então, é a correta dessa primeira questão. Lembrando que é bom dar uma olhada também, além das lesões agudas, dar uma olhada de uma forma geral a respeito de primeiros socorros no esporte, porque é uma banca que praticamente toda a prova cobra pelo menos uma questãozinha sobre primeiros socorros, tanto no bacharelado como na licenciatura. Então fica a dica aí para dar uma breve revisão em primeiros socorros no esporte. Primeira questão, item E é o verdadeiro. Segunda questão, uma questão sobre a tipologia dos conteúdos, né? A gente já trabalhou isso no nosso e-book, já tem resumo lá na nossa página do Instagram e também no nosso curso online a gente tem uma aula especificamente sobre tipologia dos conteúdos e sobre formas de avaliação. Então, se você quiser aprofundar nesse assunto, pode tanto conferir a nossa página como os nossos e-books ou também o nosso curso online. Todos esses materiais estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Então, segunda questão. Em relação ao conteúdo, Dari e Souza Júnior estabelecem 3 dimensões. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando as dimensões às suas respectivas características. Coluna 1, ele traz a dimensão atitudinal, a dimensão procedimental e a dimensão conceitual. Lembrando, dimensão atitudinal está relacionada ao saber ser, então aos valores, às atitudes. A dimensão procedimental é o saber fazer, que são os procedimentos, a forma de fazer propriamente dita, né? A vivência de determinado movimento, enfim. E por último, a dimensão conceitual, que é o saber saber, está relacionado aos conceitos e à teoria propriamente dita. Então, na coluna 2, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro item, conhecer as transformações pelas quais passou a sociedade em relação aos hábitos de vida e relacioná-las às necessidades atuais de atividade física. Isso está relacionado ao conceito, né? Conseguir relacionar as transformações e os hábitos de vida, enfim, está relacionado aos conceitos, então a dimensão conceitual nesse primeiro item já é o número 3. Então, vai lembrando aí. Segundo item, valorizar o patrimônio de jogos e brincadeiras do seu contexto. Então, isso está relacionado aos valores e às atitudes do indivíduo, né? Então, valorizar seria uma questão da dimensão atitudinal. Terceiro item, vivenciar situações de brincadeiras e jogos. Então, é o saber fazer, né? De fato, vivenciar. Está relacionado à dimensão procedimental. E por último, predispor-se a participar de atividades em grupo, cooperando e interagindo, está relacionado às atitudes, né? Os valores também em dimensão atitudinal. Então ficamos com 3
O primeiro é, de fato, conceitual. O segundo item, valorizar o patrimônio atitudinal. Depois, procedimental e atitudinal. 3.1, 2.1, vamos dar uma olhada nas alternativas. A alternativa correta da segunda questão, então, é a alternativa C. Lembrando que, como a Fundatec traz bastante questões, trazendo essa questão de relacionar colunas ou verdadeiro e falso, sempre que você tiver certeza em algum item, já marca lá e dá uma olhada nas alternativas para ir eliminando e aí aumentar a sua chance de acertar a questão, né? Terceira, uma questão sobre abordagens pedagógicas. Se você tiver interesse em aprofundar um pouco nesse tema, a gente já tem uma aula aqui no nosso canal do YouTube, tem resumo também lá no nosso Instagram, mas a nossa aula do YouTube eu vou deixar linkada aqui nesse vídeo já para você assistir diretamente, caso você ainda não tenha assistido. Terceira questão. No livro Educação Física na Escola, Implicações para a Prática Pedagógica, as autoras citam algumas dessas abordagens pedagógicas da educação física escolar. Baseado nessas abordagens, tem-se que A é o primeiro movimento mais articulado que surge a partir da década de 70, em contraposição aos modelos anteriores. Nele, o envolvimento da educação física é com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender com os processos cognitivos, afetivos e psicomotores, buscando garantir formação integral do aluno. Então, apesar de na nossa aula de abordagens pedagógicas a gente não ter falado da psicomotricidade, quando a gente vê essas palavras-chave de processos cognitivos, afetivos e psicomotores, normalmente a questão está falando sobre abordagem psicomotora. Mas uma dica é que surge a partir da década de 70. Né? A psicomotricidade é uma das primeiras abordagens pedagógicas aqui, trabalhando justamente um contraponto a essas abordagens mais tecnicistas. Então a gente tem já a dica de que essa primeira lacuna está relacionada à abordagem da psicomotricidade. Seguindo, a abordagem tal tem por paradigma a aptidão física relacionada à saúde e por objetivo se informar, mudar a atitude, se promover a prática sistemática de exercícios. Então, muito fácil essa daí, né? A gente vê pela palavra-chave da aptidão física relacionada à saúde. Então, a aptidão física relacionada à saúde está intrinsecamente relacionada com a abordagem da saúde renovada. Então, já temos que a primeira lacuna é a abordagem da psicomotricidade, a segunda, saúde renovada. E por último, a proposta apresenta um discurso cada vez mais presente nos diferentes segmentos do contexto escolar, opondo-se à proposta mecanicista da educação física, que é caracterizada pela busca do desempenho máximo, de padrões de comportamento sem considerar as diferenças individuais e as experiências vividas pelo aluno, com o objetivo de selecionar os mais habilidosos para competições esportivas. Então, uma dica para resolver essa lacuna é justamente essa questão da experiência vivida pelo aluno, que está muito relacionada com a abordagem construtivista. Então, eu acredito, pelas palavras-chave aí e pelo que a gente já discutiu aqui sobre abordagens pedagógicas, que a primeira lacuna está relacionada à psicomotricidade, a segunda, saúde renovada, e a última, construtivista, interacionista. Vamos dar uma olhada se alguma dessas alternativas de fato preenche corretamente essas lacunas. Então temos a alternativa D, a correta, né? A abordagem da psicomotricidade, saúde renovada e construtivista interacionista. Aí, pela dica, né, na primeira lacuna, a gente sabendo que aquela já era psicomotricidade, a gente já conseguiria resolver a questão em bem menos tempo, né? Só pela primeira lacuna a gente já conseguiria resolver a questão. Então, o item D é a correta. Quarta questão, uma questão sobre parâmetros curriculares nacionais. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, para terceiro e quarto ciclos, qual dessas alternativas abaixo não é um dos temas transversais apontados como temas de urgência para o país como um todo? Então, quando a gente fala dos PCNs para terceiro e quarto ciclos, são 6 temas transversais, né? Meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, ética, saúde e trabalho e consumo. Então, dentre as alternativas, a única que não está, de fato, nos temas transversais é a sustentabilidade. Então, quarta questão, rapidinho, item E é o correto. Sustentabilidade não está nos temas transversais do PCN para terceiro e quarto ciclos.
Quinta e última questão, uma questão sobre tipos de contração. Então também a gente já tem um tópico sobre isso lá na nossa página do Instagram. A gente já trabalhou nos nossos e-books trazendo o resumo e algumas questões gabaritadas. E também no nosso curso online a gente fala na questão de alguns tópicos sem anatomia e cinesiologia. A gente vai falar um pouco sobre tipos de contração. Então vamos dar uma olhada aqui, mais uma vez uma questão pedindo para relacionar a coluna 1 com a coluna 2. Coluna 1, contração concêntrica, isométrica e excêntrica. Vamos dar uma olhada aqui. Contração cuja origem e a inserção se aproximam, o músculo se encurta e vence a resistência, está relacionado à contração concêntrica, né? A força é maior do que a resistência. Então já temos aí, primeiro item, número 1, contração concêntrica. Segundo item, contração cuja origem e inserção se afastam, ocorrendo alongamento do músculo durante o desenvolvimento da tensão. A força do músculo é menor que a força da resistência, isso é a definição da contração excêntrica. Então já temos aí 1 e 3, e por último, por eliminação, já temos a contração isométrica, mas vamos só conferir. A tensão é desenvolvida dentro do músculo, mas os ângulos permanecem os mesmos. De fato, né? Apesar de ocorrer a contração, não há alteração do ângulo do movimento. Então, contração isométrica seria então a alternativa que traga 1, 3 e 2. Nesse caso, a alternativa B é a alternativa correta dessa quinta questão. E por hoje finalizamos essa nossa breve aula para trabalhar alguns conceitos e mais ou menos traçar um perfil da Banca Fundatec. Se você tiver interesse em mais conteúdos como esse, pode dar uma olhada aqui no nosso link nos links da descrição desse vídeo, que a gente vai trazer tanto a nossa página do Instagram, que a gente traz questões comentadas, resumos, alguns avisos de editais, e também os nossos materiais. Nós temos um e-book gratuito com 30 questões comentadas, e-books volume 1 e volume 2, cada um abordando cerca de 10 temas, com resumos e mais de 100 questões gabaritadas em cada um, e também o nosso curso online, que são 12 videoaulas, 8 trazendo teoria de alguns temas bastante recorrentes em concursos e 4 apenas de resolução de questões com mais de 40 questões comentadas. Então, se você tiver interesse em algum desses materiais, pode dar uma olhada aqui nos links na descrição desse vídeo. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser tanto pelo Instagram, @concursosedefísica, ou pelo nosso e-mail, conc.edefisica@gmail.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.